e o voto útil pode liquidar a eleição já no primeiro turno. Vem comigo. Antes de seguir, eu gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Não vai custar nada para você, é de graça, e você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas, especialmente neste ano da eleição mais importante da história do Brasil. Obrigado. No dia 21 de março foi divulgado um levantamento do Instituto FSB Pesquisas, encomendado pelo banco BTG Pactual, no qual aponta que 61% dos entrevistados que aceitam dar o voto útil e que, por óbvio, não votam no ex-capitão, o farão para derrotar Bolsonaro já no primeiro turno da eleição presidencial deste ano. Quando a pergunta é feita sobre a possibilidade de derrotar Lula no primeiro turno com voto útil, 57% afirmam que não mudariam o voto. Isso quer dizer que esse tanto de gente não tem a pretensão de derrotar Lula já no primeiro turno. E aí nós temos uma relação inversamente proporcional entre Bolsonaro e Lula. A maioria dos entrevistados que cogita a possibilidade de voto útil quer livrar o Brasil de Bolsonaro. Mas antes, deixa eu tentar explicar melhor esses índices. Estes 61% equivale aos eleitores que cogitam dar o voto útil, que são 40% do total de entrevistados. Em números redondos, a conta é mais ou menos essa. De 100 eleitores, 40 darão voto útil. Desses 40, 24 dariam para derrotar Bolsonaro. Ou seja, 24% do total de eleitores, independente de quem votam que não seja Bolsonaro, estão propensos ao voto útil. E isso é muita coisa. E de acordo com as pesquisas, inclusive a do Instituto FSB, Lula está a poucos pontos percentuais de vencer no primeiro turno. E esses votos podem ser os garantidores de uma vitória em primeiro turno de Lula. Esses números apontam para algo que as demais pesquisas já vêm demonstrando, que o antipetismo está cada vez mais fraco. Uma vez que o nome que vem à mente para o voto útil é Lula, porque é o petista que lidera as pesquisas e quem já tem voto definido sabe disso. E há uma série de fatores que ajudam a explicar essa mudança de percepção política. Temos aí a revelação da farsa que foi a Lava Jato, tendo o juiz que prendeu o principal opositor de Bolsonaro em 2018, que foi Lula, se tornando ministro de Bolsonaro logo após a eleição. E por mais que as pessoas, em média, não entendam os ritos e os trâmites do Poder Judiciário, esse ato de Moro ajudou a comprovar a farsa que a Lava Jato foi. E com Lula solto e falando para o país inteiro em diversas entrevistas que tem dado a emissoras de rádios espalhadas em todo o nosso território, a rejeição a ele e ao PT tende a diminuir porque Lula traz a lembrança dos que foram os governos do PT. Outro fator é o desastre completo em todas as áreas do governo Bolsonaro. O desemprego e a fome estão de volta ao cotidiano dos brasileiros, a gasolina cara e, consequentemente, os alimentos e serviços pela hora da morte. Ou seja, a população está estrangulada economicamente. E o voto útil para derrotar Bolsonaro é o voto da sobrevivência, para que o povo volte a ter ao menos um resquício de vida digna. Mas tem também o fator da política. Quando Lula segue ampliando seu leque de alianças, Lula amplia também os setores da sociedade que passam a ouvir o que ele tem a dizer. Junte isso ao fato de Lula liderar as pesquisas desde que a farsa da Lava Jato foi anulada pelo STF. É como se as pessoas que estavam com alguma resistência a Lula pensassem mais ou menos assim. Bom, ele foi inocentado, lidera as pesquisas e está conversando com todo mundo. Então eu vou ouvir o que ele tem a dizer. A pesquisa do Instituto FSB traz, no levantamento sobre o voto útil, a junção da fome com a vontade de comer. E isso, bem dizer, literalmente. As pessoas não aguentam mais Bolsonaro e sua destruição nacional. E Lula é a figura que se apresenta em mais condições de liquidar de vez a eleição já no dia 2 de outubro. Além do que, Lula governando não é algo desconhecido. As pessoas já sabem que Lula governa dando prioridade aos mais pobres, mas também garantindo que a economia gire para todos os setores. E está na diminuição da resistência a Lula um dos objetivos da ampliação das alianças, além, óbvio, de garantia de governabilidade. E isso também ajuda a explicar por que não tem essa onda de terceira via.
Quem poderia se somar a ela já está com Lula ou com o próprio Bolsonaro, uma vez que ele tem a caneta presidencial, e isso nunca pode ser desprezado. Vejam, 61% dos entrevistados que podem dar voto útil estão dispostos a derrotar Bolsonaro no primeiro turno. E isso é muita coisa. Só para vocês terem uma ideia, de acordo com o Instituto FSB, 53% dos eleitores de Sérgio Moro e 49% dos eleitores de Ciro Gomes estão dispostos a mudar de voto para derrotar Bolsonaro já no dia 2 de outubro. Vejam, as pesquisas apontam que Lula é o nome mais forte e líder nas intenções de voto. Quando o entrevistado responde essa pergunta, é Lula que vem à mente na hora que eles respondem. No português simples, metade dos eleitores de Ciro e metade dos eleitores de Moro topam votar em Lula para livrar o país de Bolsonaro. Mas é preciso que a gente tenha cuidado com esses números alvissareiros. Ainda estamos em março e oficialmente a campanha eleitoral ainda não começou. E em campanha tudo pode mudar muito rápido. Tudo pode acontecer. Inclusive nada, é verdade. Mas qualquer descuido, qualquer ação adversária pode ser a diferença entre a vitória e a derrota numa eleição. Não esqueçamos que em 2006, Lula estava em vias de se reeleger em primeiro turno, numa disputa que, por ironia do destino, nessas idiosincrasias da política, era contra Geraldo Alckmin, que agora deve ser o vice de Lula. Lula obteve 48,61% dos votos no primeiro turno de 2006. Faltou menos de 2% para liquidar a eleição já no primeiro turno. No segundo, Lula conquistou mais votos que Alckmin e teve votação menor que no primeiro turno. Entendo que ser preciso manter o seguinte discurso, óbvio, em linhas gerais, de que é preciso, antes de qualquer coisa, livrar o Brasil de Bolsonaro e de tudo o que ele representa, e que atualmente o melhor nome para materializar isso é Lula. É Lula, seja pela liderança nas pesquisas, seja por sua capacidade de dialogar com os diferentes, seja pelos excelentes resultados econômicos e sociais de seus governos. E sempre, mas sempre precisamos ciscar para dentro. Quanto mais gente estiver nessa toada, melhor. Esta é, e vou repetir agora o que já falei nesse vídeo, a eleição de juntar a fome com a vontade de comer. Literalmente. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. E peço também seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Não te custa nada e ajuda a aumentar o alcance desse espaço. Peço também que você compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais. Todas elas, inclusive no WhatsApp. Vamos fortalecer a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E nos comentários, sempre lembrando, só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Grande abraço.